Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao TimeNest. Estamos aqui em mais um resumão do mês, o clássico quadro do canal onde eu reúno todas as informações mais importantes de Dragon Ball que saíram ao longo do mês em um único vídeo. Então se você perdeu alguma coisa ou quer relembrar tudo o que aconteceu, segue comigo. Como sempre, começamos pelo desenho que o Toyotaro faz todo mês. E nesse mês ele desenhou o Kajika, que é outro personagem criado pelo Akira Toriyama. E sempre que eu vejo esses desenhos do Toyotaro sobre as outras obras do Akira Toriyama, eu percebo que realmente eu tenho que parar para ler todas elas. E aquelas que eu já li eu tenho que reler porque eu não lembro tão bem assim. E apesar do mangá de Dragon Ball Super continuar parado no momento e a gente saber que ele não vai voltar esse ano, o Toyotaro ele lançou um capítulo especial de Dragon Ball Super, mas não Dragon Ball Super normal, e sim o Dragon Ball Super Divers. E só lembrando vocês, o Divers ele é a sequência do Dragon Ball Heroes. Ele segue exatamente o mesmo padrão, são aquelas cartinhas que você coloca naquelas máquinas de arcade do Japão. E a primeira missão dele focou bastante ali na saga Saiyajin, mas também trouxe personagens de outras sagas de Dragon Ball, como Broly, Goku Blue e etc. Realmente dá pra ver que nesse início o foco do Divers vai ser em refazer as coisas do anime. E apesar do produtor do jogo falar que ele prefere realmente refazer o anime do que fazer o What Ifs, que nem o Dragon Ball Heroes, eu acredito que eventualmente eles vão ser obrigados a fazer o What Ifs também. Mas voltando pro mangá, esse mangá que o Toyotaro fez focou ali no protagonista do Divers, que nem nome tem ainda, usando as cartas dos Guerreiros Z para poder enfrentar os Saiyajins. E eu vou te falar que esse mangá não serviu tão bem não para ser uma propaganda do jogo. Diferente dos mangás do Heroes que o Toyotaro fazia antes, esse daqui foca 100% ali na batalha e não tem quase nenhum elemento do jogo envolvido. Eu não entendi muito bem a proposta disso aqui, mas pelo menos a gente conseguiu notar algumas evoluções legais do Toyotaro ali em como ele faz as expressões dos personagens e também os efeitos dos golpes. Espero que ele esteja ainda melhor quando o Dragon Ball Super voltar. E já que eu falei do Divers, eu quero falar também do último capítulo do mangá do Dragon Ball Heroes, que finalmente encerrou a saga do Ozoto. Que a saga do Ozoto é ruim, todo mundo sabe, mas eu acho que o mangá conseguiu salvar um pouquinho o final do Heroes. Porque diferente do anime que acaba com o Goku caindo no chão, é um negócio terrível, no mangá pelo menos acaba com uma grande homenagem a todo o legado do Heroes. O final do Goku voltando pra casa dele, né, depois de tudo que aconteceu e a Tite brigando com ele, foi uma coisa bem Dragon Ball mesmo e eu gostei que essa foi a última página do mangá. Mas o que eu realmente gostei mesmo nesse final foram as duas artes especiais que o Nagayama, que é o autor do mangá do Heroes, fez. Nessa primeira ele pegou os principais personagens do Heroes e colocou ele de uma maneira bem interessante ali na arte. Enquanto na segunda ele fez uma referência ao final do mangá original de Dragon Ball, mas com os personagens do Dragon Ball Heroes. Eu acompanho o Heroes já faz uns 7, 8 anos, então realmente ver o final dele me dá uma emocionada, mas eu pelo menos fiquei satisfeito com o que o mangá entregou. Espero que o Nagayama tire esse tempo aí que ele vai ficar sem o Heroes para ele poder treinar o traço dele, porque se ele conseguir melhorar nisso, eu acho que ele tem muito potencial para trazer coisas bem incríveis pra gente no futuro, porque eu gosto muito da maneira como ele conduz a história. E todo mês o mangaka da Jump tá refazendo uma capa do mangá original de Dragon Ball em homenagem aos 40 anos da franquia. E quem refez a capa esse mês foi o Kohei Horikoshi, que é o autor de Boku no Hero. Ele realmente pegou a capa original e refez nos traços dele. Não acho que ficou muito impressionante igual outros desenhos que a gente já viu, mas eu achei legalzinho. Mas agora vamos falar da coisa mais importante de Dragon Ball que saiu esse mês, que foi o lançamento de Dragon Ball Daima. O Daima é um novo anime de Dragon Ball que se passa entre a saga Buu e o Dragon Ball Super, e ele é muito especial por dois motivos. O primeiro é que ele é um anime que vai comemorar os 40 anos de Dragon Ball, então ele tem essa importância de honrar esse legado de décadas. E o segundo motivo é que muito provavelmente ele é a última obra onde o Akira Toriyama teve um grande envolvimento. Com certeza ele deixou ideias aí pro próximo filme de Dragon Ball e também pra próxima saga do mangá, mas onde ele teve realmente um grande envolvimento foi o Daima. Então o Daima ele é o último presente do Akira Toriyama pra gente. E por enquanto, na altura que eu tô soltando esse vídeo, a gente já teve 4 episódios do Dragon Ball Daima. E de cara esses episódios já entregaram tudo o que eles precisavam entregar. O sentimento da verdadeira essência de Dragon Ball foi passado ali, a qualidade tá altíssima, a gente nunca teve um anime de Dragon Ball produzido de uma maneira tão boa quanto essa, e claramente a intenção do anime é trazer essa grande homenagem ao legado da franquia. Por enquanto o Daima tá fazendo isso muito bem, e eu sinto que o anime só vai melhorar com o passar do tempo. Se vocês quiserem saber a minha opinião mais detalhada de cada um dos episódios, tem aí minha playlist falando de cada um deles no canal. Também é importante falar que a Toei divulgou algumas artes feitas pelo Akira Toriyama pro Dragon Ball Daima. Eu vou deixar elas passando aí porque é muito importante que a gente registre uma das últimas artes feitas pelo Akira Toriyama. E aproveitando o lançamento do anime, todos os jogos ativos de Dragon Ball no momento anunciaram conteúdos do Dragon Ball Daima. A única exceção no caso é o Dragon Ball The Breakers, que não anunciou ainda, mas eu acredito que ele vai anunciar. O Dragon Ball FighterZ eu nem considero porque ele não recebe mais conteúdos novos, né? Mas por exemplo, o Dragon Ball Xenoverse já anunciou que na próxima DLC
DLC dele, o Goku Mini do Dragon Ball Daima vai ser um personagem jogável, enquanto o Dragon Ball Divers já anunciou tanto o Goku quanto o Vegeta Mini para chegar no jogo. Claro também que os jogos mobile de Dragon Ball não ficaram para trás. O Dragon Ball Dokkan Battle anunciou tanto a versão crescida quanto a versão criança do Goku e do Vegeta. E por enquanto, pelo que eu vi, saiu só as versões crescidas que eu tô passando aí pra vocês. Bem simplesonas, mas eu imagino que versões mais complexas virão ainda. Já no Dragon Ball Legends veio só o Goku Mini mesmo, mas ele veio muito bem feito e muito legal. E eu não vou ter vídeo disso, mas o Dragon Ball Super Card Game já anunciou também decks do Goku Mini e do Vegeta Mini pra poder chegar no mês que vem, que no caso é esse mês. Mas o mais interessante com certeza foi que anunciaram uma DLC do Daima pro Dragon Ball Z Kakarot, que era uma coisa que a gente meio que já sabia que ia acontecer, mas agora tá confirmado. E ela é realmente chamada de DLC do Daima parte 1, e eu chuto que a gente vai ter 3 DLCs do Daima pro Kakarot, cada uma focando em cada um dos 3 mundos do Reino dos Demônios. O Daima ele tem muito aquele estilo de RPG, então ele vai combinar perfeitamente com o Kakarot, que deve ser o jogo que melhor vai conseguir trazer o sentimento do Daima. E para poder finalizar, o Dragon Ball Sparking Zero também mostrou, o Goku do Dragon Ball Daima, que veio com um personagem realmente muito legal. E no caso, ele que era aquele personagem secreto de pré-venda. Inclusive, tá na hora de falar do Sparking Zero, que foi a segunda maior coisa de Dragon Ball que aconteceu esse mês. Depois de vários meses de hype que o Sparking Zero construiu, finalmente o jogo saiu. Um jogo histórico que trouxe o maior elenco que um jogo de Dragon Ball já teve na história. Um jogo que vendeu 3 milhões de cópias no primeiro dia de lançamento. Esse jogo aqui com certeza vai se tornar o jogo de Dragon Ball mais vendido de todos os tempos, se não o jogo de anime mais vendido de todos os tempos também. Ele realmente conseguiu furar a bolha e se tornou um grande evento onde todo mundo quis jogar. Eu nem tenho o que falar especificamente do Sparking Zero, porque eu já fiz tantos vídeos sobre ele que a minha opinião já tá em vários deles no canal. Mas eu adianto vocês que eu ainda vou lançar a minha análise do jogo aí nos próximos dias, e lá vocês vão ver certinho tudo que eu gostei, tudo que eu não gostei, e também se eu achei melhor ou não que o Tenkaichi 3. Mas que é um jogo assim surpreendente e histórico, ele com certeza é. Só quero aqui aproveitar para destacar também o modo história dele, que veio cheio de what ifs, histórias paralelas que fogem da história principal do anime. Isso foi uma coisa que a gente já sabia que ia ter no jogo, mas que na verdade foi um grande destaque dele e uma das coisas que o pessoal mais quis saber. E eu tô comentando especificamente disso porque eu tenho que comentar sobre o Gohan Black. É um certo spoiler, mas não tem jeito, tá? Isso aqui eu tenho que comentar porque é uma coisa que precisa ficar registrada no resumão do mês. Em uma das histórias alternativas do Sparking Zero, o Zamasu rouba na verdade o corpo do Gohan e cria esse novo personagem chamado Gohan Black, que inclusive tem uma transformação própria, que é uma forma Ultimate Rosé. Infelizmente só por mod você consegue jogar com ele, mas é muito legal mesmo que tem esse personagem original dentro da história. Eu não tava dando muito pelo modo história do Sparking Zero, mas ele me surpreendeu muito. Apesar de ter, claro, seus defeitos vários na verdade, ele tem muitas qualidades também que deixam esse jogo em outro patamar pra mim. Mas é isso, tá? Aguardem minha análise que lá eu vou falar a minha opinião sobre cada um dos pontos mais importantes do jogo. Indo pro Dragon Ball Dokkan Battle, esse mês teve muito personagem, tá? Primeiro a gente teve esse Gohan da saga Frieza, depois a gente teve o Piccolo da saga Frieza também, e vale destacar as animações dos dois que ficaram muito bem feitas. Outro também que saiu esse mês foi o Vovô Gohan. Ele é um personagem que apesar de ter no Tenkaichi 3, ele infelizmente não apareceu no Sparking Zero, onde a maior parte do clássico acabou ficando de fora também. Mas pelo menos ele teve esse momento dele aqui no Dokkan e eu gostei bastante do personagem. Outro personagem mais simplesinho que teve foi um Goten ali junto com o Grande Dragão. Pelo que eu entendi, ele é o upgrade de algum outro personagem que já existia. E um personagem que eu acho que veio diretamente da história do Dokkan Battle é o Bardock, que ao ver o Toma morto se transforma em Super Saiyajin. Eu vi alguém comentando que isso daqui é da história do Dokkan e realmente parece bastante. E cara, um dia eu tenho que saber sobre a história do Dokkan. Obviamente não vai ser melhor que a do Legends, quase impossível, mas que pelo menos deve ser interessante, ela deve ser. Outros personagens também que saíram esse mês foram os capangas do Lord Slug. E claro que se teve os capangas dele, teve o próprio Slug também, Que até que ficou bem feitinho, tem ele virando gigante ali, realmente um personagem legal. Mas o que mais chama atenção não é ele, mas sim essa imagem que vocês estão vendo aí, que com certeza está na thumbnail também. O Goku Super Saiyajin falso. Ele não é um personagem jogável no Dokkan, pelo menos não ainda, mas ele pelo menos aparece ali na história que chegou junto com o Slug. E isso é muito importante porque é a primeira vez que o Super Saiyajin falso tá aparecendo em um jogo. É a primeira imagem dele que a gente tem vindo de um jogo na história, vocês têm ideia disso? Antes dele, tudo que a gente tinha era essa carta aí do Dragon Ball Super Card Game. Então isso aqui existia, abre margem para o Super Saiyajin falso
finalmente aparecer em um jogo de Dragon Ball. Pessoalmente eu não ligo tanto pra transformação, mas o fato dela nunca ter aparecido nem no Dokkan nem no Heroes como personagem jogável é uma coisa que me intriga bastante e eu gostaria que essa maldição fosse quebrada. Indo pro Dragon Ball Legends, nesse mês o jogo focou na saga Majin Buu, e o primeiro personagem que veio já foi genial, que é o Majin Buu gordo com a assistência do Mr. Satan. É muito legal você ver o Buu gordo lutando ali e o Mr. Satan meio que lutando entre muitas aspas ali do lado dele. É um personagem realmente muito legal e só comprova como 2024 foi o ano que o Legends mais focou nos personagens secundários. Outro personagem que veio também foi o LF do Gotenks Super Saiyajin 3, que não é nada demais, mas pelo menos atualiza as animações do Gotenks Super Saiyajin 3 e até que ficou bem legal na minha opinião. Mas o grande destaque com certeza foi o Ultra Majin Vegeta, que por ser focado na luta contra o Goku, ele não tem a explosão final. Que é assim, eu não gostei tanto desse personagem assim. Eu acho que ele veio bem feito, eu acho que ele veio legal, mas eu acho que ele poderia ter sido muito melhor do que eles entregaram aqui. Mas tudo bem, porque novembro é o mês do Legends Festival e com certeza um personagem muito irado vai aparecer. E nesse mês a gente teve uma referência a Dragon Ball no capítulo 207 do mangá Robocop, onde um personagem do nada pra Halloween fez cosplay do Daburá. Não sei se tem alguma coisa a ver com Dragon Ball Daima, né, onde o Daburá voltou a ter um destaque, mas eu achei muito legal. Também queria aproveitar para divulgar o canal Budokai. O Budokai pra mim é um dos melhores criadores de conteúdo de Dragon Ball que a gente tem. Ele tá voltando com o canal dele agora, né, analisando o Dragon Ball Daima, também trazendo alguns outros tipos de conteúdo, e eu vou deixar o link do canal dele aí no comentário fixado para vocês poderem se inscrever. Sigam lá porque o cara realmente sabe muito e tá fazendo até live, né, assistindo os episódios do Daima. E outra coisa que eu tenho que divulgar aqui pra vocês é o Yumi Blue. Não é a primeira vez que ele aparece aqui no resumão do mês, mas é porque dessa vez ele realmente se superou muito. Ele criou um mod do Shoga e do Lukutsu no Dragon Ball Xenoverse 2. Cara, isso aqui é sensacional, é a primeira vez que eu vejo um mod tão bem feito do Shoga assim. Então eu sei que eu já te agradeci, Yumi Blue, mas eu tô agradecendo de novo porque isso aqui é fenomenal. O Shoga, pra quem não sabe, é o personagem símbolo aqui do canal e a galera sempre faz várias fanarts dele. E se você quiser me enviar uma fanart do Shoga poder aparecer aqui, você envia lá no meu servidor do Discord, que o link sempre tá no comentário fixado. Inclusive já vou mostrar as fanarts do Shoga que vocês mandaram aí ao longo desse mês. Mas o mod do Shoga é um negócio que precisa de um destaque aqui, né? E pra ele poder liberar esse mod pra gente jogar, vocês têm que conseguir bater a meta de 300 likes lá no vídeo dele. Pô, mano, 300 likes dá pra bater. O link dele vai ser o primeiro no comentário fixado. Entrem lá, deixem o like pra ele poder liberar esse mod aqui pra gente. Mas enfim, vamos finalmente para as fanarts do Shoga. E primeiro já começamos com esse lindo Shoga Super Saiyajin 2 feito pelo Kaique. E depois já passamos aqui pro Shoga jogando uma CLT pra você que o Q fez. Além desse desenho, o Q também fez o Shoga encontrando o Shoga The Rabbit, que é a versão do Shoga que ele criou que se passa no mesmo universo do Sonic. Ele fez até essa forma aqui pegando fogo que eu imagino que o Sonic deve ter também. O Pedro Bandeira inclusive já entrou aqui no servidor mandando a primeira fanart dele do Shoga e é justamente o Shoga The Rabbit. E ele fez aqui num traço realmente muito bonito. Cara, eu não sei porque eu gostei tanto dessa versão do Shoga. Eu acho que é porque ela é muito criativa e o design ficou muito legal também, né? Casou perfeitamente. Já o Voideri mandou aqui um Shoga tematizado de Halloween. E eu achei bem criativo a cabeça dele ser a abóbora e a luz da abóbora ser o cabelo de Super Saiyajin. E além disso, ele também fez esse Shoga versão vampiro. Já o Mirai Berserk fez aqui naquele aplicativo de pixel art o Shoga zumbi, imagino que tá tematizado de Halloween, enfrentando o personagem dele. Enquanto o Shuki mandou aqui o Shoga segurando um miojo. Pois é. Já o Thales fez aqui o Shoga do episódio 5 de Dragon Ball Super. Já faz quase 10 anos que esse episódio saiu, mas ele nunca some da nossa mente, né? Impressionante. E o nosso mano Yu Tiranos fez aqui o Shoga Shinigami, obviamente baseado em Bleach. E realmente combinou bastante a roupa de Shinigami com o Shoga. Não só a roupa, como a espada também, porque ele fez aqui um Shoga Shinigami, dessa vez com a sua Shikai ativada. Já o Kafka aqui mandou o primeiro desenho dele e novamente é um Shoga Shinigami de Bleach. Mas dessa vez tem até o Lukutsu ali do lado também. Muito maneiro. E ele mandou aqui também um Shoga mais estiloso com um casaco da Corporação Cápsula. Ele disse que o colorido deu uma estragada no desenho, mas eu acabei curtindo. Já o Vressor mandou aqui os personagens dele junto com o Shoga sendo sugados por um buraco de minhoca. Pra onde eles foram, nunca saberemos. E além disso, ele fez esse desenho também do Vressor, que é o personagem dele, o Crocus, que é um personagem que eu imagino que ele criou também, e um Shoga Blue ali no meio. Indo pro Célio, ele fez o personagem dele, que é o Célio, lutando contra o Shoga, com os dois ali na pose do Goku e do Vegeta na saga Saiyajin. Enquanto o Vidro de Ferro, belo nome, fez um Shoga aqui bem bonitão.
Já o Gil God, que faz várias fanarts do Shoga, ele fez a versão dele do desenho do Vidro de Ferro. E selecionando aqui alguns outros desenhos que ele fez, tem esse daqui onde ele fez vários Shogas diferentes ali no meio. Tem um Shoga Batman, tem um Shoga Lanterna Verde, tá cheio de Shoga aí. Mas o desenho que eu mais gostei dele foi esse desenho que ele mandou no aniversário dele. Inclusive espero que seu aniversário tenha sido ótimo e você tenha se divertido bastante. Mas o desenho é a festa de aniversário dele, onde ele convidou o Vice Z, o Gokui, o Shoga e o Lukutsu também. E eu também queria mostrar essa mini animação que ele fez aqui do Shoga junto do personagem dele. Ficou bem legal. Já o Domo fez aqui um desenho lindíssimo do Shoga aqui nos traços dele, pô, ficou fenomenal. Eu posso ver umas 30, 40 fanarts do Shoga todo mês, mas eu nunca deixo de me surpreender com vocês. E seguindo em frente, o Golden Fred Arthur fez aqui o Shoga na forma Time e perguntou pra mim se ele pode usar o Shoga no mangá dele. E claro que pode, tá? Pode colocar o Shoga lá, pode fazer o que quiser, que eu não tenho problema com isso. Só não vai colocar o Shoga em uma situação muito estranha também não, porque aí é demais. Já o Zeniki aqui fez o Shoga fazendo cosplay de Goma, que pra quem não sabe, né, é o rei dos demônios do Dragon Ball Daima. Eu ia perguntar por que ele escolheu especificamente o Goma, mas a resposta tá ali já no print, né? Porque sim, e tá ótimo, é isso mesmo. E logo embaixo ele fez também o Shoga encontrando a sua versão Black, que ele fez ali inspirado no Gohan Black do Dragon Ball Sparking Zero. E pra finalizar ele também fez aqui um Shoga especial de Halloween, que é daquela série lá, o Dragon Ball Others, né, onde existem os Doppelgangers. Já o Mr. Kyoro mandou aqui um Shoga brabo ali, usando a espada de Ki, que pra mim já é referência ao Vegito e deixa o negócio muito mais maneiro ainda. E não satisfeito, ele fez essa outra versão ali também, que dá pra ver melhor a espada de Ki, pô, mano, ficou muito bom. Já o Nico fez aqui uma referência ao desenho que ele mandou no mês passado, onde o Goku Black tava indo atacar o Shoga enquanto ele começava um vídeo. E além disso, ele também mandou aqui o Shoga percebendo que vai ter um monte de fanart da mesma pessoa pra colocar no resumão. Já o Burry mandou aqui um Shoga na forma que ele criou, que é a forma God corrompida, onde tá metade ali na forma base e metade nessa forma. E o Nejiri mandou aqui um Shoga brabo e também colocou o Instagram dele ali. Instagram eu já não uso há muito tempo, esse ano eu acho que eu nem usei, então se tu me mandou alguma mensagem lá foi por isso que eu não vi. Mas se você usa, sigam lá o Nejiri porque ele tá postando vários desenhos lá. Já o Danan tá continuando a série dele, onde ele vai fazer todas as formas do Shoga do Super Saiyajin 1 ao 20. Nesse mês ele mandou o Super Saiyajin 5 e o Super Saiyajin 6 também. Até o 5 eu acho legal, mas a partir do 6 aí que tem uma esfera do dragão na testa eu já não entendo mais nada. E além disso ele mandou também esse Shoga aqui fantasiado pra Halloween, que ele parece meio que um mago das trevas ali, meio zumbificado, ficou bem da hora. E o jogador linear mandou o Shoga ali apontando pro Gotenks do Dragon Ball Daima. A fraldinha ali, a chupeta, nossa mano, esse Gotenks aqui ficou incrível, tem que aparecer. E o NGS Gojira mandou aqui a primeira fanart dele do Shoga. E nesse caso ele desenhou o Shonep, que é como se fosse o Shoga lá do Catnap, acho que esse que é o nome do bicho lá do jogo, né? Eu conheço ele mais por aquilo que eu não vou mencionar aqui, mas o jogo parece maneiro. Já o Venom Mega X mandou aqui a quarta página da HQ do Shoga que ele tá fazendo, e também fez um desenho do Shoga na forma Time mostrando o Sparking Zero. Já o Silas mandou aqui o Shoga que ele disse no estilo do Lord Meruku, que com certeza falei esse nome errado, tá? Mas eu pesquisei ele no Google e eu vi que é um canal no YouTube, né? E realmente os seus traços parecem bastante com o dele. Mas eu gostei bastante desse desenho que ele fez aqui, colocando o Shoga ali como se fosse o Van Gogh. Tá aí uma coisa que eu nunca pensei que eu veria. Já o Tonyzinho Pancet Boy criou essa nova forma pro Shoga, que pra ser sincero, quando eu vi pela primeira vez eu achei que era a forma Time. Até achei maneiro esses efeitos de Ki que ele colocou ali ao redor da mão. E além de forma nova, ele criou uma técnica nova também chamada Golden Spirit Wave, que de fato é um nome genérico, parece muito alguma técnica do Sparking Zero, do Tenkaichi 3, alguma coisa assim. Mas pelo menos o desenho ficou maneiro. Mas o desenho que eu mais gostei foi esse daqui, onde o Shoga saiu pro Halloween junto com a Bulma e o Goku. E é claro que a Bulma tá de coelhinho, o Goku parece que tá de vampiro e o Shoga tá de maçã por algum motivo. Não entendi, mas ficou ótimo. E o Eita Goku mandou também aqui a primeira fanart do Shoga dele. Muitas primeiras fanarts esse mês, hein? Assim que é bom. E no caso ele mandou aqui o Shoga fantasiado de vampiro. Ele viu a fantasia do Goku, né, no desenho anterior, correu pra casa e se trocou. E o Demonken 113 mandou aqui o Shoga na forma Time como se ele fosse na capa do Sparking Zero. Ele falou que a ideia inicial era aparecer todo mundo que apareceu naquela live que eu participei com o Taleira. Então se ele fizer essa versão completa depois eu mostro aqui no mês que vem. E pra encerrar temos aqui o desenho do grande Katakuri, onde ele fez o Shoga solando o Vegeta Ozaru dizendo que foi fácil. Eu acabei nem mencionando isso, né, mas o Vegeta Ozaru se tornou um grande meme no Sparking Zero, porque ele era um boss bem difícil de derrotar. Bem difícil não, na verdade, ele era difícil mais pra quem não estava familiarizado com o jogo. Mas como ele tava logo no começo da história, a galera acabou ficando presa nele. E já que eu tô falando desses memes do Sparking Zero, eu tenho que mencionar o Yajirobe também, porque o bicho tava super roubado no online ao ponto da própria Bandai ter que nerfar ele. Nunca pensei que o primeiro nerf do Sparking Zero ia ser no Yajirobe. Mas é isso, muito obrigado a você que achou até aqui. Esse mês realmente foi muito cheio, esperado já isso, outubro era
era o mês que estava prometendo ser o melhor mês em questão de novidade de Dragon Ball, e ele realmente foi. Só faltou mesmo o mangá de Dragon Ball Super para deixar esse mês perfeito. E como eu vi que esse daqui funcionou em alguns vídeos, eu vou falar nesse daqui também. Quem chegou até o final, digita aí um emoji de chocolate. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. Se eu ainda tô aqui no YouTube fazendo vídeo, é muito graças a vocês. Principalmente para quem já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já está apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha acesso a vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!